Olá, eu sou o professor Wander, nós estamos aqui hoje para mais uma aula do módulo de Matrizes e Sistemas Lineares, com a aula de hoje que nós vamos definir o que é um sistema linear. Nós já definimos nas aulas anteriores o que é uma equação linear. Equação linear é a equação onde cada termo tem no máximo grau 1. Então aqui no nosso sistema linear, que é um conjunto de equações lineares, eu tenho variáveis x1, x2, xn, e coeficientes a1, a12, a1n, e os termos independentes que eu chamei de b1, b2, bm. Ok? Esse formato que a gente colocou aqui tem um objetivo. Esses índices duplos, para esses coeficientes, permitem que eu localize a equação e a variável que eu estou trabalhando. Ou seja, a linha indica a equação, a coluna indica a variável a qual eu estou trabalhando. Ok? Aqui temos dois exemplos, são dois sistemas lineares. O primeiro é um sistema 2 por 2, tem duas equações e duas variáveis, coeficientes 2, 1, termo independente 5, coeficientes 3, 2, termo independente 7. No segundo exemplo, é um sistema 3 por 3, eu tenho 3 equações e 3 variáveis. Ok? Muito bem. Bem, aqui veremos o que é solução de um sistema linear. É um conjunto de valores que satisfazem a todas as equações desse sistema. Então, eu peguei aqui o exemplo anterior, eu tenho duas equações, vou chamar de equação 1 e equação 2. Olhando isoladamente essas equações, eu tenho pares ordenados que verificam essa igualdade. Eu vou aqui colocar alguns deles para encontrar pares ordenados que satisfazem essa igualdade, basta que você atribua um valor a uma das variáveis e encontre o outro. No caso aqui, eu vou atribuir valores para x, por exemplo, x igual a 1, pegar só o valor inteiro, pode ser qualquer número real, x igual a 1, 2 vezes 1, 2, 5 menos 2, 3, y igual a 3. Então, 1, 3 é a solução dessa equação. Assim como, se eu pegasse x igual a 2, 2 vezes 2, 4, 5 menos 4, 1, 2, 1, é a solução também dessa equação. Então, existem infinitos pares que satisfazem essa equação. A mesma coisa acontece com a equação 2. 3x mais 2y igual a 7. Então, eu tenho aqui x igual a 1. Estou pegando valores inteiros para a gente não precisar fazer muita conta. Então, x igual a 1, 3 vezes 1, 3. 7 menos 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, 1, 2 é a solução dessa equação. Assim como x igual a menos 1, estou chutando valores, vai dar menos 3, 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5, então menos 1, 5 é a solução dessa equação. Então, tanto na equação 1 quanto na equação 2, eu tenho infinitos pares ordenados que obedecem essa igualdade. Mas aqui, nesse caso, que eu já sei a solução, vai existir um par ordenado que obedece tanto à primeira quanto à segunda. É o par ordenado 3 menos 1. Então, 3 menos 1, 2 vezes 3, 6, mais menos 1, 5. 3 vezes 3, 9, mais menos 2, 7. Então, esse par ordenado obedece tanto à primeira quanto à segunda equação, então eu digo que ele é solução desse sistema linear. Então, a solução, no caso aqui, é o par ordenado x igual a 3, y igual a menos 1. Então, esse caso, eu já sei que ele tem uma solução única.
nós vamos ter mais dois casos. Pode ser que esse par ordenado que verifique as duas igualdades não exista, eu não tenha solução para o sistema, ou eu posso ter infinitos pares ordenados que satisfazem a equação 1 e a equação 2. Eu posso dizer que ele tem infinitas soluções. Então aqui a gente tem três casos, resumindo. Eu tenho uma solução única, eu não tenho solução, ou eu posso apresentar infinitas soluções. Mais tarde a gente vai discutir isso, ok? Bem, vamos ver aqui dois exemplos em que um apresenta infinitas soluções e o outro não apresenta a solução. A gente viu no primeiro exemplo uma solução única. Então, nesse caso aqui, eu tenho um sistema que existe uma particularidade entre essas equações. Se você observar bem, essa equação é múltipla dessa. Ou seja, se eu dividir todo mundo aqui por 2, eu obtenho a mesma equação 2x mais 3y igual a 5. Então, qualquer par ordenado que obedeça a essa equação também vai obedecer essa. Então, nesse caso aí, eu vou ter infinitas soluções. Agora, tome cuidado, eu não estou dizendo que infinitas seja qualquer solução. Na verdade, a gente tem que criar soluções a partir de uma dessas equações. Por exemplo, se eu tenho x igual a 1, 2 vezes 1, 2, 5 menos 2, 3, dividido por 3, 1. Então, 1 seria a solução tanto da primeira quanto da segunda equação. Ou seja, qualquer par ordenado que eu obedeça a primeira equação, vai também obedecer a segunda. Então, nesse caso aqui, eu digo que existem infinitas soluções. Ok? Então, nesse caso, o que caracteriza essas infinitas soluções? É que uma equação é múltipla da outra. Ok? Vamos a mais um exemplo. Bem, vamos a um segundo exemplo, que propositalmente eu peguei bem parecido com o anterior. Eu vou multiplicar essa equação por 2 para facilitar a visualização do que está ocorrendo aqui. Então, eu vou multiplicar por 2 e vou escrever um sistema equivalente a esse primeiro, 4x mais 6y igual a 10, e 4x, vou repetir a segunda, mais 6y igual a 11. E dessa forma, fica claro verificar que qualquer par ordenado que obedecer a essa igualdade não vai obedecer a essa e vice-versa. Então, nesse caso aí, o sistema não tem solução. Eu digo que o sistema é sistema impossível. Ou não apresenta a solução. Ok? Então, nesse caso, eu tenho a mesma equação, mas a igualdade aqui, igual a 10 igual a 11, não será possível ter um par ordenado que obedeça simultaneamente essas duas igualdades. Ok? Espero que tenham entendido e até uma próxima oportunidade.